Você já parou para pensar que tudo o que você sabe sobre Vikings provavelmente está errado? Não, sério. Se a sua referência principal é a série Vikings do History Channel, ou The Last Kingdom da Netflix, ou aquele jogo do Assassin's Creed Valhalla que você ficou jogando no final de semana, parabéns! Você foi enganado com uma produção de altíssima qualidade. Eu não estou dizendo que essas produções são ruins. Pelo contrário, são incríveis. Mas elas pegaram um povo extremamente complexo, cheio de nuances, e transformaram tudo em guerreiros musculosos de cabelo perfeito que ficam gritando em batalhas com trilha sonora épica. A realidade, um pouco diferente. Os vikings reais eram agricultores. A maioria deles nunca viu um monastério ser saqueado. Muitos não saíam nem da cidade onde nasceram. E aqueles capacetes com chifres que todo mundo conhece nunca existiram. Isso foi invenção de um designer de ópera sueco no século XIX. Um designer de ópera. Então hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai rasgar o véu da fantasia hollywoodiana e descobrir como os vikings realmente viviam, como eles dormiam, o que comiam, como se relacionavam, o que acreditavam e, spoiler, porque eles eram muito mais interessantes do que qualquer série conseguiu mostrar. Isso vai ser longo, isso vai ser detalhado, e isso vai mudar completamente a forma como você enxerga um dos povos mais fascinantes da história. Vamos nessa! Primeiro, precisamos resolver um problema de nomenclatura que metade dos documentários erra feio. Viking não era uma etnia, não era uma raça, nem era uma nação, era uma profissão. Sabe quando você fala, vou tirar uns dias de folga para viajar? Para um escandinavo do século VIII, vou fazer uma viking, tinha mais ou menos esse mesmo sentido, só que no lugar de bagagem de mão, ele levava um machado. A palavra viking provavelmente vem do nórdico antigo, vikinger, que significa algo como aquele que viaja em busca de riqueza, ou pirata. Era uma atividade, não uma identidade. A maioria dos escandinavos da época não se identificava como viking. Eles eram noruegueses, suecos, dinamarqueses, eram agricultores, artesãos, comerciantes. A aventura marítima era o que alguns deles faziam sazonalmente, como um segundo emprego com muito mais adrenalina. Na série Vikings, Ragnar Lothbrok e toda a sua turma são apresentados como vikings de tempo integral, vivendo para a guerra, respirando conquista, acordando todo dia pensando em quem vão invadir. Isso cria uma narrativa ótima para a televisão. O problema é que na vida real, Ragnar provavelmente passaria 9 meses do ano preocupado com a colheita de cevada e só nos outros 3 meses iria saqueando a costa francesa. Não é tão cinematográfico, eu sei. Mas espera, fica mais interessante. O período viking vai aproximadamente de 793 a 1066 d.C. Começa com o ataque ao monastério de Lindisfarne, na costa da Inglaterra, e termina com a derrota de Harald Hardrada na Batalha de Stamford Bridge, em 1066. 273 anos de expansão escandinava pelo mundo. E expansão é a palavra certa, porque os vikings não foram apenas saqueadores. Eles foram comerciantes que chegaram até Constantinopla, hoje Istambul, e negociaram com o Império Bizantino. Foram exploradores que chegaram à América do Norte 500 anos antes de Colombo. Foram colonizadores que fundaram Dublin, na Irlanda. Foram mercenários que formaram a famosa Guarda Varangiana, a guarda pessoal do imperador bizantino. Ou seja, esses caras estavam em todo lugar. Mas antes de sair conquistando o mundo, eles tinham que sobreviver em casa. E é aí que as coisas ficam realmente interessantes e realmente diferentes de tudo que você viu na tela. Vamos começar pela casa. Porque enquanto você imagina os vikings vivendo em castelos de pedra, com archotes nas paredes e peles de urso em todo canto, a realidade era um pouco mais humilde.
A habitação padrão viking era o que os historiadores chamam de longhouse, a casa longa. Uma estrutura retangular, geralmente feita de madeira ou de turfa, dependendo da região. No interior da Noruega, madeira era abundante. Na Islândia, que tinha muito menos árvores, as pessoas construíam paredes literalmente de grama e barro empilhados. Era isolante, durável e gratuito. Agora, o tamanho dessas casas variava absurdamente de acordo com a riqueza do dono. Uma família comum tinha uma longhouse de talvez 15 a 20 metros de comprimento. Um chieftain rico, aquele que sim, se parece um pouco mais com o Ragnar da televisão, poderia ter uma de 40, 50 metros. Mas aqui vem a parte que nenhuma série mostra. A longhouse era compartilhada, com os animais. Isso mesmo. Na metade do inverno escandinavo, quando a temperatura lá fora chegava a 30 graus negativos, você não ia deixar seu gado morrer congelado, ia? Então a solução prática e completamente razoável era dividir o espaço. Uma extremidade da casa para a família, a outra extremidade para as vacas, ovelhas e porcos. Os benefícios? O calor corporal dos animais ajudava a aquecer o ambiente. Os malefícios? Bem, você pode imaginar os malefícios. Na série Vikings, as cenas de interior mostram casas bem iluminadas, com lareira elaborada, decoração cuidadosa e todo mundo com roupa limpa sentando para jantar com elegância. Na realidade, o interior de uma longhouse era escuro. Havia uma abertura no telhado para a saída da fumaça, mas não havia chaminé propriamente dita, então a fumaça ficava dentro antes de sair. A maioria das longas horas de inverno eram passadas sob uma nuvem de fumaça, com os olhos ardendo. Sabe o cheiro de churrasco que fica na sua roupa depois de um encontro em volta da fogueira? Multiplica por toda uma vida. Mas não pense que isso tornava a vida doméstica viking deprimível. Na verdade, a longhouse era o centro de tudo. Era onde a família comia, dormia, trabalhava, recebia convidados, discutia política, contava histórias e tomava decisões coletivas. Era uma instituição social, não apenas uma estrutura física. Os móveis eram simples, bancos de madeira ao longo das paredes que serviam tanto para sentar durante o dia quanto para dormir à noite. No centro, uma longa lareira retangular, o langeldre, sob a qual dependuravam panelas de barro e ferro. Havia arcas de madeira para guardar pertences. E nas casas mais ricas, algumas tapeçarias nas paredes para ajudar no isolamento térmico e, claro, para mostrar status. O The Last Kingdom acerta um pouco mais no ambiente das casas do que Vikings. Os interiores são mais escuros, mais crus, mas ainda há aquela romantização do conforto medieval que distorce a realidade. Na vida real, até a casa de um chieftain viking seria considerada desconfortável pelos padrões de qualquer pessoa moderna. E, falando em conforto, não havia banheiro. Havia uma área designada fora da casa para necessidades fisiológicas. Os arqueólogos chamam isso diplomaticamente de depósito de dejetos, e encontraram vários deles em escavações vikings. A boa notícia é que os vikings eram surpreendentemente preocupados com higiene pessoal. Voltamos a isso mais tarde. A má notícia é que higiene e banheiro com descarga são conceitos completamente diferentes. Nas cidades maiores, como Hedeby, na atual Dinamarca, ou Birka, na Suécia, as casas eram menores e mais densamente agrupadas, mais parecidas com o que hoje chamaríamos de bairro. Havia ruas, ou algo parecido com ruas, e estruturas especializadas como oficinas de artesãos, armazéns comerciais e estábulos separados. Mas para a grande maioria dos vikings que viviam em fazendas rurais espalhadas pela Escandinávia, a vida girava em torno de uma única construção multifuncional e perpetuamente esfumada. Agora sim vamos falar de comida, porque isso é onde Hollywood peca de forma particularmente criativa. Se você assistiu Vikings, lembra das cenas de banquetes? Mesas abarrotadas de carne assada, pão dourado, frutas exóticas e, claro, muita cerveja em canecas enormes. Todo mundo feliz, comendo com as mãos, derrubando carne no chão enquanto bebe mais. A realidade? Tão dramática quanto, mas em outra direção.
A dieta viking era ditada principalmente por duas coisas: a geografia e a estação do ano. E a Escandinávia medieval não era exatamente o paraíso gastronômico. A base da alimentação era o grão, cevada, principalmente, mas também centeio e aveia. Com esses grãos, faziam pão, geralmente um pão denso e escuro, quase sem fermento, que, quando fresco, era razoável, e quando velho, ficava duro o suficiente para servir de arma. Não é exagero. Arqueólogos encontraram pães vikings preservados que têm a consistência de concreto. Faziam também uma espécie de mingau grosso, o grautre, que era literalmente grão cozido em água ou leite até virar uma pasta. Era quente, era nutritivo, era barato e era consumido praticamente todos os dias por quase todo mundo. Imagine acordar toda manhã para a mesma tigela de mingau de cevada durante 40 anos. Agora você entende por que eles queriam tanto saquear a Europa. Mas a dieta não era apenas grão. Os vikings tinham acesso a proteínas variadas, dependendo de onde viviam. Para os que moravam perto do mar, e na Escandinávia isso é a maioria, o peixe era fundamental. Arenque especialmente. O arenque era salgado e seco em enormes quantidades para durar o inverno inteiro. Bacalhau era outro favorito, e os noruegueses desenvolveram técnicas de preservação por secagem ao ar livre que ainda são usadas hoje, o famoso stockfish escandinavo. Salmão, truta, enguia, mexilhões, ostras, tudo isso entrava na dieta quando disponível. Os que viviam mais no interior dependiam mais da criação de animais. Vacas, ovelhas, cabras e porcos eram comuns. Mas aqui vem um detalhe importante. Você não matava o animal quando queria carne. Você matava no outono, porque não havia como alimentar o gado durante o inverno inteiro. Então, havia um enorme abate sazonal em outubro e novembro, e a carne era preservada de várias formas: salgada, defumada, seca, para durar os meses frios. Isso significa que a maioria dos vikings comia carne fresca de verdade por um período relativamente curto do ano. No resto do tempo, era carne salgada, peixe seco, laticínios, queijo, manteiga, leite azudo e muitas raízes e vegetais preservados. Nabos, cebolas, alho, ervilhas, favas, frutas silvestres colhidas no verão e armazenadas, nozes, mel, que era o único adoçante disponível e extremamente valioso. Os vikings também usavam uma variedade surpreendente de ervas aromáticas: angélica, endro, cominho, hortelã. Não eram apenas para temperar, muitas tinham usos medicinais conhecidos. E a cerveja? Ah, sim, a cerveja existia. Era feita de cevada fermentada e consumida regularmente. Mas aqui tem uma distinção importante. A cerveja viking era muito mais fraca do que a moderna. Era basicamente grão fermentado levemente, com graduação alcoólica baixa. E havia uma razão prática para isso. Em muitos lugares, a água não era segura para beber, e a fermentação tornava a bebida mais segura. A cerveja era quase uma bebida do dia a dia, não necessariamente algo para ficar bêbado. Para as ocasiões especiais e para os mais ricos, havia o miodre, o hidromel, feito de mel fermentado. Era caro, era saboroso e era associado a festas, celebrações e mitologia nórdica. Os deuses bebiam hidromel no Valhalla, mas o agricultor médio não estava bebendo hidromel todo dia não. Então, para recapitular, o banquete viking real versus o da televisão. Ao invés de mesas transbordando de riqueza, você teria pão escuro, mingau de cevada, arenque salgado, pedaços de carne defumada se você tivesse sorte, e cerveja fraca servida em recipientes de madeira ou chifre. Mas sabe o que é fascinante? Para a época, isso era perfeitamente adequado. Os vikings eram, na média, mais altos e mais saudáveis do que muitos de seus contemporâneos europeus. A dieta rica em proteínas de peixe e laticínios, combinada com um estilo de vida fisicamente ativo, produzia pessoas robustas. Não exatamente os gigantes de 2 metros da televisão, mas pessoas saudáveis e resistentes.
Certo, vamos agora falar sobre aparência, e eu prometo que essa sessão vai arruinar permanentemente sua imagem mental de viking. Vamos começar com o óbvio, os capacetes com chifres. Não, nunca, em nenhum momento da história documentada. Nenhum. O único capacete viking completo que sobreviveu até hoje é o capacete de Geirmund Bull, encontrado na Noruega em 1943. É uma peça simples, de ferro, arredondada, com uma proteção para o nariz. Funcional, eficaz, sem o menor traço de qualquer ornamento de chifre. Os chifres nos capacetes são uma criação do romantismo nórdico do século XIX. Um cenógrafo chamado Carl Emil Doppler os incluiu no figurino de uma produção da ópera O Anel dos Nibelungos, de Wagner, em 1876. E o visual grudou no imaginário coletivo para sempre, exatamente como aqueles filmes de faroeste que deram à América uma imagem de cowboys que não corresponde à realidade histórica. Agora, o que os vikings realmente usavam na cabeça? Capacetes simples de ferro ou couro, eventualmente com proteção para as bochechas e nariz. Alguns guerreiros mais pobres provavelmente lutavam sem qualquer proteção na cabeça. Os mais ricos podiam ter capacetes mais elaborados com decoração em metal, mas ainda assim sem chifres. A armadura também era bem diferente do que Hollywood mostra. A cota de malha de ferro, o brinha, existia e era muito eficaz, mas era absurdamente cara de produzir. Fazer uma cota de malha exigia milhares de argolas de ferro interlinkadas à mão, levando meses de trabalho de um ferreiro habilidoso. Só guerreiros muito ricos ou muito sucedidos podiam se dar ao luxo de uma. A maioria dos combatentes vikings usava proteção de couro espesso ou simplesmente suas roupas normais. Um escudo de madeira com um umbo de ferro no centro era o item mais comum de proteção, acessível, eficaz e muito mais leve. Agora vamos falar de algo que vai surpreender ainda mais. Os vikings eram vaidosos. Arqueólogos consistentemente em sítios vikings ao redor do mundo encontram uma série de objetos pessoais, pentes de osso e chifre, pinças, removedores de cera de ouvido e palitos de ouvido ornamentados. Esses itens aparecem até em túmulos vikings simples, ou seja, eram considerados essenciais o suficiente para levar para o além. Relatos de árabes que encontraram comerciantes vikings nas rotas do Volga, na atual Rússia, descrevem homens que tomavam banhos regularmente, penteavam seus longos cabelos com cuidado e se preocupavam muito com sua aparência. Um escritor árabe chamado Ibn Fadlan, que encontrou vikings em 922, deixou uma descrição detalhada, embora também tenha reclamado que eles compartilhavam a mesma bacia de água para se lavar, o que ele considerou muito nojento. A higiene viking era relativa. Na série Vikings, todo mundo tem um visual muito bem construído. Ragnar tem aquele visual de guerreiro desgastado, mas atraente. Os vikings, de modo geral, parecem saídos de um editorial de moda apocalíptica. The Last Kingdom tenta algo mais sujo e real, mas ainda há uma certa estética cinematográfica. Na realidade, os vikings provavelmente tinham um visual bastante colorido e ornamentado, mais do que a maioria dos filmes mostra. As roupas vikings eram feitas principalmente de lã e linho. A lã era tingida em cores vivas usando corantes naturais. Vermelho com líquen ou raízes de rúbia, azul com pastel, amarelo com diversas plantas, verde combinando processos. Achamos que os vikings usavam roupas neutras e terrosas porque tecidos coloridos geralmente não sobrevivem bem por 1000 anos. Mas evidências arqueológicas e análises de corantes encontrados em fragmentos indicam que, na verdade, eles gostavam de cores. Os homens usavam calças largas, camisa longa e, sobre isso, um tabardo ou casaco, dependendo do clima. As mulheres usavam vestidos longos com um avental preso por fívelas ornamentadas nos ombros, as famosas fívelas ovais, que são o item mais característico do traje feminino viking encontrado em túmulos. E adereços? Muitos. Colares, pulseiras, anéis. Não apenas as mulheres. Homens também usavam joias. Um guerreiro bem-sucedido ostentava seu sucesso em forma de cerca de prata e ouro sobre o corpo. Era literalmente carregar sua riqueza. O cabelo? Os homens normalmente usavam cabelo longo e barba, mas havia estilos variados. Alguns raspavam os lados e deixavam o topo comprido, algo que os arqueólogos identificaram através de pentes encontrados com padrões que sugerem esse tipo de estilo. Mulheres usavam cabelos longos presos de formas elaboradas dependendo de seu status social.
E as tatuagens que aparecem tanto na série Vikings? Aqui a evidência é controversa. Ibn Fadlan descreveu os vikings que encontrou como cobertos de padrões de árvores e outros desenhos desde as pontas dos dedos até o pescoço, mas não está claro se estava descrevendo tatuagens ou outro tipo de decoração corporal. É possível que tatuagens existissem, mas não temos evidência conclusiva. Então, talvez seja uma daquelas coisas em que Hollywood acertou por acidente. Talvez não. Agora vamos entrar em algo que vai realmente mudar sua perspectiva: como a sociedade viking funcionava por dentro. Esqueça a imagem do bando de homens violentos vivendo numa anarquia caótica. Os vikings tinham uma estrutura social sofisticada, um sistema jurídico funcional e, prepare-se, eram surpreendentemente progressistas em alguns aspectos comparados aos seus contemporâneos europeus. A sociedade viking era dividida em 3 camadas principais. Na base estavam os thralls, os escravos. Sim, a escravidão existia no mundo viking e era uma parte significativa da economia. Prisioneiros de guerra, pessoas compradas em mercados de escravos, filhos de escravos, todos eram thralls. Eles realizavam o trabalho mais pesado, não tinham direitos legais e podiam ser comprados, vendidos e, teoricamente, executados pelo dono. Era uma instituição brutal. As séries geralmente não enfatizam tanto a escravidão viking quanto deveriam. É conveniente romantizar o período sem se deter nessa parte. No meio estava a classe dos Carls, os homens livres. Essa era a maioria da população. Agricultores, artesãos, comerciantes, pescadores. Um Carl tinha direitos legais, podia possuir terra e, muito importante, tinha voz no Ting. O Ting era a Assembleia Pública Viking, e isso é onde fica verdadeiramente interessante. Todos os homens livres de uma região tinham o direito de se reunir regularmente, geralmente 2 vezes ao ano, para resolver disputas, fazer leis, julgar crimes e tomar decisões coletivas. O Althing da Islândia, fundado em 930, é considerado um dos primeiros parlamentos do mundo. Não era uma democracia no sentido moderno. Escravos não participavam, mulheres geralmente também não, e os ricos tinham muito mais influência. Mas era radicalmente diferente do feudalismo europeu da época, onde um rei ou nobre decidia tudo e os camponeses simplesmente obedeciam. Na Escandinávia, a ideia de liberdade individual era levada muito mais a sério, pelo menos para os homens livres. No topo da hierarquia estavam os Jarls, os nobres, os chieftains, homens de grande riqueza e poder, que controlavam territórios e lideravam guerreiros. E, acima de todos, eventualmente, os reis. Mas aqui tem uma nuance importante. O poder de um rei viking não era automático ou hereditário da forma que era em outros lugares da Europa. Um rei viking precisava manter o respeito e a lealdade de seus jarls e guerreiros. Se ele fosse incompetente, covarde ou simplesmente azarado demais em batalha, os líderes ao seu redor poderiam simplesmente escolher outro. Isso criava uma política interna muito mais dinâmica e violenta do que a maioria das monarquias europeias contemporâneas. Traições, assassinatos políticos, usurpações de poder, essas coisas aparecem tanto nas sagas quanto na realidade histórica, porque eram genuinamente comuns. É um dos pontos onde tanto Vikings quanto The Last Kingdom são relativamente precisos. A política interna viking era brutal e de alto risco. Aliar-se com a pessoa errada podia custar sua vida. Trair na hora certa podia fazer sua fortuna. Agora vamos falar de algo que as séries quase nunca enfatizam adequadamente. Os vikings eram comerciantes extraordinários. Enquanto o saqueio das costas europeias era o que capturava a imaginação das crônicas medievais e da televisão moderna, a realidade é que o comércio era igualmente ou mais importante para a economia escandinava. Os vikings estabeleceram rotas comerciais que se estendiam da Groenlândia até o Oriente Médio. Pela rota do Volga, descendo os rios da Rússia atual, chegavam ao Mar Cáspio e negociavam com mercadores árabes e persas. Pela rota do Dnieper, chegavam até Constantinopla, onde mantinham acordos comerciais com o Império Bizantino. O que eles vendiam? Peles, âmbar, marfim de morsa, mel,
cera e, tragicamente, escravos. O que compravam? Prata, seda, especiarias, vidro, cerâmica fina. O fluxo de moedas árabes de prata encontradas em tesouros escandinavos é absolutamente impressionante, indicando que o comércio com o mundo árabe era massivo. As cidades comerciais vikings, Hedeby, Birka, Kaupang, eram centros cosmopolitas onde comerciantes de toda a Europa e além se misturavam. Não eram os vilarejos remotos e isolados que imaginamos, eram pontos de encontro do mundo medieval. Lagertha. Se você assistiu Vikings, você sabe quem é. A guerreira indomável, ex-esposa de Ragnar, que lidera exércitos e é uma das personagens mais badass da televisão. E a pergunta que todo mundo faz é: existia isso de verdade? A resposta honesta é: mais do que os céticos pensavam, mas menos do que a série mostra. Por muito tempo, historiadores assumiram que mulheres guerreiras vikings eram puramente mitológicas. As valquírias eram deusas, não pessoas reais. Mas em 2017, uma descoberta arqueológica em Birka, na Suécia, virou esse debate de cabeça para baixo. A tumba conhecida como Birka BJ 581 foi escavada no século XIX e era considerada o enterro de um importante guerreiro viking, cercado de armas, 2 corpos sacrificados, um conjunto completo de equipamento militar. O esqueleto foi finalmente submetido à análise de DNA em 2017 e revelou ser de uma mulher. Uma mulher, enterrada com todo o equipamento de um guerreiro de elite, em posição de evidente honra e status. Isso não prova que exércitos inteiros de guerreiras existiam, mas indica que existia espaço na sociedade viking para mulheres assumirem papéis guerreiros, pelo menos em alguns contextos, pelo menos para algumas mulheres de alto status. Para a grande maioria das mulheres vikings, no entanto, a vida girava em torno de um papel específico e muito importante: a administração do lar. A dona de casa viking, a Husfreyja, tinha autoridade real sobre o espaço doméstico. Ela administrava os alimentos, supervisionava os servos e escravos, mantinha os registros da propriedade e tomava decisões econômicas importantes quando o marido estava ausente, o que, dada a natureza do trabalho viking, era frequente e prolongado. O símbolo disso era literal, um conjunto de chaves pendurado na cintura. As chaves dos celeiros, dos cofres, dos armazéns. Quem tinha as chaves controlava os recursos da família. Mulheres podiam possuir propriedade, herdar bens e divorciar-se de seus maridos, algo radicalmente diferente do que as mulheres podiam fazer em grande parte da Europa medieval. O divórcio viking era relativamente simples. A mulher declarava publicamente a separação em frente de testemunhas e recuperava o dote que havia trazido para o casamento. Não é igualdade moderna, de jeito nenhum, mas comparado às contemporâneas inglesas, francesas ou italianas, as mulheres vikings tinham uma autonomia jurídica e social considerável. As sagas islandesas, as grandes narrativas literárias do mundo nórdico, escritas entre os séculos XII e XIII sobre eventos dos séculos IX a XI, são cheias de mulheres com agência real. Mulheres que instigam vingança, que tomam decisões políticas, que desafiam maridos e reis. Personagens como Gudrid Thorbjarnardóttir, que viajou até a América do Norte e voltou para contar a história. Ou Freydis Eiríksdóttir, filha de Eric o Vermelho, que, segundo as sagas, assustou inimigos indígenas batendo uma espada no próprio peito. Essas mulheres podem ser parcialmente ficcionais, parcialmente reais, mas o fato de existirem nas histórias e serem retratadas como protagonistas capazes de decisão nos diz algo sobre os valores da sociedade que as criou. Thor. Você conhece Thor? O Thor da Marvel tem cabelo loiro ondulado, é extremamente bonito e fala inglês com sotaque britânico ligeiramente incoerente. O Thor da mitologia nórdica tinha barba ruiva, era relativamente rude e seu principal hobby era bater em gigantes com um martelo. Ambos são ficção,
mas ao menos um deles vem de uma mitologia genuinamente fascinante que moldou a cultura escandinava por séculos. A religião viking, às vezes chamada de Asatru, ou simplesmente religião nórdica, era um sistema politeísta complexo. O panteão principal era dividido em 2 grupos de deuses, os Aesir, liderados por Odin, e os Vanir, associados à fertilidade e à natureza. Os 2 grupos haviam lutado uma guerra cósmica e chegado a uma trégua, com deuses trocados entre os lados. Uma mitologia que reflete o quanto os vikings pensavam sobre aliança, traição e negociação. Odin era o deus supremo, sábio, misterioso, associado com guerra, magia, morte, poesia e sabedoria. É um deus ambivalente, não confiável, que sacrificou tudo por conhecimento. Arrancou o próprio olho para beber da fonte da sabedoria, se enforcou na árvore do mundo por 9 dias para descobrir os segredos das runas. É um deus que claramente veio de uma tradição oral muito antiga e muito estranha. Thor era o mais popular entre o povo comum, o protetor, o que mantinha os gigantes longe, o deus da tempestade e da fertilidade dos campos. Nomes como quinta-feira, Thursday em inglês, de Thor's Day, e quarta-feira, Wednesday, de Woden's Day, Woden sendo a versão saxã de Odin, existem até hoje porque esses deuses eram parte do cotidiano. Mas o que é fascinante sobre a religião viking não são apenas os deuses, é a cosmologia inteira, a visão de mundo que ela representava. Os vikings acreditavam em 9 mundos conectados pela Yggdrasil, a árvore do mundo. Havia Asgard, o mundo dos deuses, Midgard, literalmente mundo do meio, o mundo dos humanos, Jotunheim, o mundo dos gigantes e vários outros. Essa cosmologia não era apenas teologia abstrata, era uma forma de organizar a realidade, de explicar fenômenos naturais, de justificar práticas sociais. E então havia o Valhalla, a morada dos guerreiros mortos em batalha, aqueles escolhidos por Odin através das valquírias para passar a eternidade lutando, festejando e se preparando para o Ragnarok, o apocalipse final. Isso explica muito sobre a atitude viking em relação à morte em batalha. Morrer com uma espada na mão era literalmente a melhor morte possível, garantia de uma eternidade de festa no salão de Odin. Morrer de doença na cama levava ao Hel, não o inferno cristão de punição, mas uma espécie de lugar neutro e cinzento onde os mortos simplesmente existiam. Se você acredita genuinamente que morrer em batalha é o melhor resultado possível para a sua vida, isso muda completamente sua psicologia de combate. Não é loucura ou desprezo pela vida, é lógica interna perfeitamente consistente. Mas, e aqui as séries geralmente erram, isso não significa que os vikings viviam permanentemente em modo suicida. Eles também valorizavam a prudência, a estratégia, a sobrevivência. As sagas estão cheias de exemplos de guerreiros que recuam quando necessário, que negociam quando podem, que escolhem as batalhas com sabedoria. O heroísmo impulsivo era admirado nas histórias, mas a longevidade estratégica era o que realmente construía poder. A prática religiosa viking era muito diferente da cristã em um aspecto fundamental. Não havia texto sagrado, não havia clero profissional obrigatório, não havia igrejas. A religião estava integrada à vida cotidiana de maneira muito mais difusa. Havia rituais de sacrifício, o blot, realizados sazonalmente para honrar os deuses e garantir colheitas, vitórias em batalha ou fertilidade. Esses rituais podiam envolver sacrifício de animais e, em ocasiões especiais, possivelmente de humanos, embora a extensão dos sacrifícios humanos seja debatida pelos historiadores. Havia lugares sagrados, árvores específicas, pedras, nascentes, bosques, associados a poderes espirituais. Havia figuras religiosas como os Godar, que eram simultaneamente sacerdotes e líderes políticos.
A separação entre poder temporal e espiritual que o cristianismo tanto enfatizava simplesmente não existia da mesma forma. A conversão dos vikings ao cristianismo foi um processo gradual que ocorreu entre os séculos X e XII e foi muito mais política do que espiritual. Reis que queriam se integrar à Europa cristã, ter aliados poderosos e controlar melhor suas populações através de uma igreja centralizada, esses foram os motores da conversão. O povo comum muitas vezes continuou praticando elementos da antiga religião por muito tempo depois da conversão oficial, num processo que os historiadores chamam de sincretismo. Em muitas partes da Escandinávia, cruzes cristãs apareciam lado a lado com símbolos de Mjolnir, o martelo de Thor, em objetos do período de transição, pessoas cobrindo todas as bases espirituais ao mesmo tempo. E agora chegamos ao que é talvez a maior conquista tecnológica dos vikings, e a que mais define seu lugar na história: os navios. Os longships vikings são, sem exagero, algumas das máquinas mais elegantes e eficazes já construídas pelo ser humano. Vamos falar de números. Um longship típico media entre 15 e 23 metros de comprimento e apenas 2 a 3 metros de largura. Era construído com tábuas de carvalho sobrepostas em escama, técnica chamada clinkered, o que dava uma flexibilidade extraordinária ao casco. Ao invés de resistir às ondas, o navio as absorvia, torcendo ligeiramente com o movimento do mar. Podia navegar tanto a remo quanto a vela. O mastro central sustentava uma vela quadrada que, com vento favorável, empurrava a embarcação a velocidades de até 15 nós, impressionantes para a época. Com remos, mantinha velocidade mesmo sem vento, e tinha calado raso, profundidade muito pequena abaixo da linha d'água, o que permitia navegar em águas rasas, subir rios e atracar em praias sem necessidade de porto. Esse último ponto é crucial e frequentemente subestimado. A maioria dos navios medievais precisava de portos profundos para operar. Os longships podiam literalmente ser aportados na praia mais próxima. Você chega na costa inglesa, nada está esperando por você e você simplesmente encalha o navio, desce e segue seu caminho. Para um exército de invasão, isso era uma vantagem tática revolucionária. Sem porto a defender, sem ponto óbvio de vulnerabilidade. Você pode aparecer em praticamente qualquer ponto de uma costa enorme, e os defensores simplesmente não têm como cobrir tudo. E foi com esses navios que os vikings fizeram o impossível pelo padrão da época. Atravessaram o Atlântico Norte. Erik o Vermelho foi banido da Islândia por assassinato. Sim, a Islândia tinha lei sobre isso. E navegou até a Groenlândia, fundando colônias que sobreviveriam por séculos. Seu filho, Leif Erikson, por volta do ano 1000 depois de Cristo, navegou ainda mais a oeste e chegou a uma terra que chamou de Vinland, que hoje sabemos ser a costa nordeste da América do Norte. Evidências arqueológicas em L'Anse à Meadows, em Newfoundland, Canadá, confirmam uma ocupação nórdica do período. 500 anos antes de Colombo, com navios que pareceriam brinquedos para qualquer navegador dos séculos posteriores, cruzando o Atlântico Norte, que, convenhamos, não é exatamente uma rota turística suave. Vikings e The Last Kingdom mostram os longships com bastante precisão visual. É um dos acertos evidentes das produções. Até porque existem réplicas reais dos navios e arqueólogos técnicos que consultam as produções. Mas o que as séries raramente mostram adequadamente é o que era realmente navegar nesses navios. Não havia cabine, não havia coberta. Os remadores e guerreiros ficavam completamente expostos aos elementos. No Atlântico Norte, em outono ou inverno, isso significa ventos cortantes, spray de água salgada, ondas que embarcam no convés. Os homens dormiam encolhidos contra seus escudos, usando os remos como proteção do vento, envoltos em capas de lã impermeabilizadas com gordura animal. Era desconfortável de uma forma que transcende qualquer descrição moderna. E eles faziam isso por semanas seguidas. O que isso nos diz sobre os vikings não é apenas que eram corajosos, embora fossem. É que tinham uma capacidade de tolerância ao desconforto e uma disposição para aceitar risco que era genuinamente extraordinária.
e que esse risco era calculado. Eles sabiam o que estavam fazendo. Tinham séculos de conhecimento acumulado de navegação, liam as estrelas, liam as correntes, liam o comportamento das aves marinhas para encontrar terra. A navegação viking não era aventura impulsiva de bêbado. Era ciência aplicada com ferramentas primitivas executada por pessoas extremamente experientes. Chegamos ao final, e antes de encerrar, precisamos falar do que os vikings realmente deixaram para o mundo. Porque o legado deles é muito mais vasto e surpreendente do que os filmes sugerem. A língua inglesa está cheia de palavras vikingas que você usa todo dia sem saber. Knife, faca. Egg, ovo. Ugly, feio. Husband, marido. Window, janela. Do nórdico, vindalga, literalmente olho do vento. Berserk, louco, do tipo de guerreiro viking que lutava em estado de fúria ritual. Ransack, saquear, do nórdico, ransaca, literalmente buscar uma casa. Slaughter, massacre. Anger, raiva. Sabe aquelas palavras que parecem mais cruas e físicas em inglês comparado ao equivalente francês mais refinado? Muitas são de origem nórdica, herdadas da ocupação viking das Ilhas Britânicas. A Normandia, região norte da França, leva esse nome porque foi assentada por homens do norte, os Normanni, vikings que se estabeleceram lá no século X. Esses normandos, normandizados, conquistaram a Inglaterra em 1066, com Guilherme o Conquistador, transformando radicalmente a cultura, a linguagem e a política inglesa. Em outras palavras, a conquista normanda da Inglaterra, que moldou toda a história inglesa subsequente, foi feita por descendentes de vikings. Os vikings conquistaram a Inglaterra 2 vezes, uma vez diretamente, com Canute o Grande no século XI, e uma vez indiretamente, através dos normandos. O Althing islandês, fundado em 930, continua existindo até hoje. É o parlamento mais antigo do mundo em operação contínua. O sistema jurídico que os vikings desenvolveram, com seus thing regionais e suas noções de direitos individuais dos homens, influenciaram o desenvolvimento das democracias escandinavas modernas, que consistentemente aparecem no topo dos rankings de qualidade de vida, liberdade de imprensa e felicidade. Há uma linha direta, não uma linha reta, mas uma linha, entre o thing viking e a Suécia moderna. As rotas comerciais vikingas ajudaram a conectar a Europa com o Oriente Médio e a Ásia Central numa escala que antecedeu e, em muitos aspectos, preparou o terreno para o comércio medieval posterior. Cidades que eles fundaram ou desenvolveram, Dublin, Kiev, Novgorod, Jorvik, hoje York, tornaram-se centros importantes que moldaram a história de seus países. Então, depois de tudo isso, o que pensar das representações ficcionais dos Vikings? Minha visão honesta é que tanto Vikings quanto The Last Kingdom são produções que valem a pena ser assistidas por quem tem interesse no período, com um entendimento claro de que são ficção histórica, não documentário. Elas acertam o suficiente para criar uma atmosfera, a brutalidade da política interna, a importância dos navios, a complexidade religiosa, o papel central da honra e da reputação. Erram onde erram por necessidade dramática. As batalhas são muito mais limpas e cinematográficas do que a realidade. Os personagens são muito mais bonitos e bem penteados. A vida cotidiana de agricultura, pesca e tédio é quase completamente ausente. Mas o que genuinamente me incomoda nessas representações é o que elas omitem. A sofisticação comercial dos vikings, seu papel como construtores de redes e rotas, as mulheres com agência real, mas não necessariamente como guerreiras de Hollywood, o sistema jurídico inovador, a tolerância religiosa que coexistia com violência tribal. Os vikings reais eram mais complexos e, em muitos aspectos, mais interessantes do que qualquer versão televisiva. Eram agricultores que saqueavam, eram comerciantes que guerreavam, eram navegadores que chegaram à América,
Eram juristas que inventaram parlamentos, eram poetas que criaram algumas das narrativas mais ricas da literatura mundial. E eram, acima de tudo, humanos, com medo do inverno, preocupados com a colheita, amando suas famílias, competindo com seus vizinhos, tentando fazer sentido de um mundo que não entendia completamente. Talvez a versão mais verdadeira dos vikings não seja a do guerreiro invencível gritando para o horizonte com o cabelo ao vento. Talvez seja a de um fazendeiro norueguês de 40 anos sentado na sua longhouse esfumaça num dia de inverno de 40 graus negativos lá fora, consertando um pente de osso, enquanto ouve a história de alguém que foi muito longe e voltou com riqueza e glória. E pensando, talvez no próximo verão. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Isso foi uma jornada longa, assim como as deles. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre como a história realmente funciona, cheia de contradições, complexidades e personagens muito mais humanos do que as lendas sugerem, considera deixar um like e compartilhar com alguém que também acha esse assunto fascinante. E se tiver alguma coisa que eu errei ou algo que você queria que eu tivesse incluído, conta nos comentários. Eu leio todos. Até o próximo.